Vamos a Eclesiastes, capítulo 6. Neste ponto aqui, que é do versículo 7, do capítulo 6, até o 12, Salomão inicia uma série de perguntas e algumas afirmações. Vocês poderão perguntar a si mesmos se essas frases são independentes, ou essas colocações, esses assuntos que ele trata, são independentes, ou há uma certa conexão entre esses assuntos. Talvez as duas coisas, e cada um fica mais ou menos livre para achar como preferir, porque, na realidade, falam de coisas diferentes, mas que têm em comum o fato de que a vida não tem sentido se vista apenas como sendo debaixo do sol, que é o tema dele desde o início do seu livro. Então, esse tema continua aí o tempo todo presente. Então, são assuntos diferentes, úteis para nós pensarmos um pouco e refletirmos. Todos eles, vocês vão ver, como aliás tem sido em todo o livro, todos nos tocam perfeitamente, diretamente, pessoalmente no dia de hoje. Tanto tempo depois, em circunstâncias e lugar tão diferente do de Salomão, é impressionante. Mas mostra como ele falou da natureza humana, da problemática da vida humana embaixo do sol, e também apontando muitas vezes a solução para acima do sol, ou melhor dizendo que a solução está acima do sol, está em Deus. Ele fala isso abertamente também, as duas coisas. Às vezes enfatiza mais um, enfatiza mais o outro, mas o recado dele é muito claro e não difícil de ser percebido. Então, Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, não é um texto que fala diretamente de pecado, de salvação, de vida eterna, mas muito prático, e que nos ensina muitas coisas sobre a vida, a precariedade da vida como ela é, se fosse isolada de Ti, como muitos pretendem fazer e fazem nos seus próprios períodos de existência, uma vida à parte de Ti, humanamente, de uma maneira literalmente falando, é impossível alguém viver à parte de Ti, porque o bater do coração de cada ser humano depende de Ti, de cada ser vivente. Mas o que eu falo é na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, sim, é uma vida à parte de Deus. Que essas pessoas possam ver, possam ter seus olhos abertos para ver que é um absurdo isso, absurdo no sentido técnico da palavra, não tem sentido, não tem bom senso, não tem juízo nisto, não tem discernimento. E que nós, crentes, que já passamos por esse período de cegueira espiritual, mas tivemos os olhos abertos pelo Teu Espírito Santo para Cristo, que nós continuemos a ser muito gratos a Ti por esta mudança na nossa vida e poderosos, deixa eu dizer de outra forma, Senhor, e recebendo de Ti poder para não tentar ingressar na velha vida ou não nos deixar arrastar demais para a vida debaixo do sol, porque estamos debaixo do sol, vivemos aqui, então é impossível também vivermos, é outro extremo, é impossível vivermos à parte de qualquer coisa ligada a esta vida, só olhando para Ti,
sem comer, sem beber, sem se vestir, sem trabalhar. Não pode, só esperando o céu. Não tem sentido nenhum. Também é falta de juízo, falta de sentido, porque não é assim que tu queres. Então, que nós crentes tenhamos o equilíbrio e a sabedoria para perceber que sim, é importante viver embaixo do sol, até o dia que tu determinares para cada um. É importante entendermos o que se passa. Ao mesmo tempo, e obviamente considerando a tua existência, a maravilha da tua existência, a nossa dependência de ti e tudo mais. Então, que essas pregações ajudem a mostrar ao crente isto, onde está a sabedoria dada pelo teu livro, pelo teu espírito ao autor, que supomos ser Salomão, sabedoria para viver aqui e viver no céu ao mesmo tempo, onde já estamos nos lugares celestiais com Cristo, como tu nos ensina na tua palavra. Dá-nos sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para o louvor de quem nós gostaríamos que essa pregação fosse feita e o resultado dela, os resultados dela. Amém. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. É óbvio que o alimento é necessidade básica de sobrevivência. Toda criança já sabe disso. Então, a mais alta prioridade, a prioridade número 1, na aplicação do valor do dinheiro que você recebeu pelo seu trabalho, no qual derramou o seu suor, e está ganhando, então, qual é? O pão. É exatamente o pão, é o que primeiro vem à mente, pão aqui representando o alimento, é onde está a primeira necessidade. Compra de comida. E essa necessidade básica nunca será totalmente satisfeita de forma definitiva. Deus fez de uma maneira tal que cada ser humano, vou falar em ser humano, mas um ser animal também, mas cada ser humano é altamente dependente da comida todos os dias da sua vida. Saciado hoje, com fome amanhã. Aliás, amanhã não. Daqui a poucas horas. E não dá com uns 3 ou 15 anos, é todo minuto. Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com fome. E essa ideia de estou com fome vai nos acompanhar a vida inteira. A gente não pensa nisso o tempo todo, porque, pela graça de Deus, quase sem sentir, nós já temos o café da manhã pronto, ou no ponto de ser preparado, mas já devidamente provido pelo nosso trabalho. Aí tem o almoço, tem o jantar, pelo menos as pessoas que têm condições, outros têm mais dificuldade até de manter uma rotina dessa, e esses pensam mais em comida, esses começam a ver, ou veem com muito mais frequência a geladeira, se é que tem geladeira, ficando vazia. Varia muito o grau de necessidade, digo, de recursos para comprar a comida, mas não varia o grau de necessidade de comida de um ser humano para o outro. Não varia. É igual. Alguém saudável, obviamente. Não varia. Pode ser muito pobre, que não tem o que vai comer daqui a poucas horas. Pode ser bem remediado na vida. Pode ser meio riquinho. Pode ser ricão. A necessidade é basicamente a mesma. Comer. Todo dia. Pode ser até um pouco humilhante, olhando por um certo ponto de vista. Todo tempo tem que entrar algo externo a você, tem que entrar na sua boca.
todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E isso vai do primeiro dia de vida ao último, independente do que você conseguiu ganhar. Pode ter rios de dinheiro. Então, eu vejo aqui duas lições. Primeira, a vida é monótona, repetitiva, cansativa, e Salomão já havia falado nisso antes. Come, bebe, tem fome, come, bebe, tem fome, come, bebe, e amanhã vai ter fome, vai comer, vai beber, e depois da manhã vai ter fome, vai comer. Todo o tempo é um ciclo. E ele já tinha dito isso com outras palavras. Não cansa, quer dizer, não cansa, cansa, é cansativo. Talvez a gente não perceba nisso, mas fica repetindo, repetindo, repetindo. Segundo, nesta vida nós sempre teremos necessidades, começando com a mais básica de todas elas, a de comer. Então, necessidade. Necessidade. Você tem necessidade. Você precisa de alguma coisa. Você precisa de alguém. Isso o tempo todo. Pode não estar pensando nisso o tempo todo, não perceber muito isso, mas é verdade. Só isso já deveria tirar muito da arrogância humana, que é tornou-se um ser absolutamente arrogante, presunçoso, depois que o pecado entrou no mundo. É impressionante como o homem tem o atrevimento, ou até a disfarçatez de ser tão arrogante, se ele é tão necessitado. Começa com a comida, mas vai muito além. E essa ideia de necessidade pode ser aplicada para outras coisas da vida. Amor. Por mais que você tenha sido amado até hoje, você precisa de amor amanhã. Vai sentir muita falta. Sentiria terrivelmente se por algum fenômeno as pessoas que lhe amam hoje, amanhã não amassem mais. Um pesadelo impensável, incalculável. Então você precisa de amor de outros, externo, mostrando necessidade sua, minha, de qualquer um de nós. Saúde, ser saudável até hoje, com 70 anos de idade, ou 60, ou 80, ou 30, não importa, mas ser saudável até hoje, não significa que eu vou ser o resto da vida. A qualquer momento é um fio. Um recebe a notícia que tem um problema, pode não matar, mas como os médicos dizem muito, não vai lhe matar isso aqui, mas vai lhe maltratar. Isso aqui a ciência não encontrou cura ainda. E muito comum. De repente vem aquela notícia. Então, até hoje, está tudo bem. Ninguém pode dizer, eu sou um homem, uma pessoa, uma mulher saudável. Eu sou. Dizer pode dizer o que quiser. Mas a rigor seria assim, até hoje eu tenho sido. Essa é a maneira correta de dizer. Até hoje eu tenho sido uma pessoa saudável. E se for grato a Deus, graças a Deus. Mas até hoje. E quem fala assim mostra que está muito ligado com a realidade de que amanhã pode ser a mais doente das pessoas com alguns dias de vida, dependendo de um exame. Os objetivos da vida, estou falando já só em exemplos, porque Salomão falou no alimento, que é o mais básico, precisamos todo tempo. Eu estou dizendo, não é só alimento, falando em amor, falando em saúde, precisamos ter saúde todo dia para poder viver, e não é garantia de que vamos ter amanhã. Os objetivos que nós conseguimos cumprir até hoje não garantem que eu alcance os próximos. E você tem necessidade de cumprir os seus objetivos.
Todo mundo tem as suas necessidades mínimas de ter um objetivo e fazer uma coisa, pequena que seja, qualquer coisa, muito leve, muito pequena, mas espera alcançar aquele objetivo, aqueles objetivos. Mas não significa nada. Alguém só tem sucesso na vida, em alguma área, aí de repente, pá! Vem uma pancada forte que não esperava, pode ser comercial, pode ser sentimental, pode ser de qualquer natureza, mas projetos estão sempre correndo o risco de não darem certo, e você precisa que deem, porque se nada der certo na sua vida mais, nada, absolutamente nada, o que vai ser de você? É impensável também isto. Então, nós estamos sempre, todo o tempo, necessitando de muitas coisas que independem da sua inteligência, da sua capacidade, independem da sua vontade. Então, resumindo, o versículo 7, assim eu entendo. Sempre estaremos carentes aqui embaixo do sol. Carentes de alguma coisa. Dizendo de outra forma, na realidade, melhor dizendo, carentes de muitas coisas, sempre. Todo dia, quando você for dormir, pode pensar, eu sou uma pessoa carente. Pode pensar. Ah, mas isso é muito para baixo. Se você achar que não é, não vai nem trabalhar amanhã. Vai morrer de fome. Ou seja, é uma necessidade. E o que eu creio que Salomão quer fazer, o Deus através de Salomão, é mexer, é balançar as estruturas dos leitores de Eclesiastes para dizer, vejam a realidade das coisas, não fujam não sejam como a avestruz que está passando por um perigo, vocês sabem, ela enfia a cabeça no buraco. Aí ela não vê mais nada. Então, cadê o leão que estava perseguindo? Ela não viu mais nada, não viu mais o leão, sumiu o leão. Sumiu. Então, não acordar para essas coisas é ser um avestruz. Enfia a cabeça. Só que não é num buraco, enfia a cabeça em filosofias, em álcool, em sexo ilícito, em drogas, em divertimentos, outros, horas e horas passadas de uma maneira quase inebriante, ou na frente de uma telinha, ou de alguma coisa qualquer. 1000 soluções, mil opções, 1000 fugas para quem não quer encarar, tirar a cabeça e olhar, o leão está ali, ou eu me escondo dele, eu dou um jeito, ou eu vou ser morta aqui, e talvez até seja mesmo, mas é a realidade da vida daquela avestruz. Aí vem o aspecto positivo. Se tem o negativo, e Eclesiastes é cheio disso, e eu gosto particularmente por isso, porque afunda a gente no aspecto da vida embaixo do sol. Afunda, esmaga. Ao mesmo tempo diz, você não quer ser esmagado, não? Está ruim ser esmagado pela realidade? É? Mas é muito fácil resolver esse problema. Esse esmagamento todo só existe se você olhar a vida embaixo do sol, mas isso é teórico, porque existe alguém que criou o sol, que está acima do sol, existe um Deus por cima. Pronto. Já é outro tipo de vida, outro tipo de existência, outro tipo de você encarar as suas necessidades, vai continuar precisando do pão, da água, da comida, da saúde, sim, mas a forma de você encarar isso, encarar a vida, as suas expectativas, a maneira de encarar um fracasso num projeto,
a maneira de encarar um exame ruim da saúde, tudo que eu falei aqui de riscos e tal, é completamente diferente. Então, ao mesmo tempo em que esmaga apropriadamente com relação à vida embaixo do sol, Salomão levanta e diz: está aqui a solução. Agora eu estou falando aqui do livro de uma maneira geral, não está no versículo 7 isso aí, mas para entender melhor o que se passa com o livro, é bom sempre estar lembrando qual é a proposta do livro. 8. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre, que sabe andar perante os vivos? Passagem, não a passagem inteira, mas essa segunda pergunta aqui é um pouquinho difícil. O que é esse perante os vivos? O pobre que sabe andar perante os vivos. Talvez é alguém que, os vivos que não são pobres, o contrário dele, ou seja, são remediados, não têm necessidades básicas, e o pobre sabe conviver com eles, sabe viver bem com eles. Acho que talvez seja a ideia, é muito difícil. Todo esse trecho aqui, vocês vão ver, é cheio de dificuldades, mas não nos impede de aprender muitas coisas. Mas observem que na primeira parte do versículo 8, há aqui um contraste evidente, né? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Então, o tolo é oposto ao sábio. Ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Então, que vivos é esse? Atirar pela primeira parte do versículo, que é um contraste, então o pobre que sabe andar perante os outros, os que não são exatamente como ele, algo assim. Seja como for, parece que Salomão quer demonstrar o que ele falou no versículo 7, com dois exemplos práticos, ou dois pares de exemplos, dois contrastes. O tolo com o sábio, e o pobre e o não pobre, supondo que essa seja a interpretação da palavra viventes aqui. Se o tolo e o pobre têm suas carências, o sábio e aquele que é remediado na vida, que não tem necessidades básicas, como o pobre, também tem as dele. Isso aqui é evidente. Que Salomão quer dizer isso é evidente. O sábio tem dificuldades. O tolo também tem. O pobre tem dificuldades. O outro também tem. Obviamente serão carências, talvez melhor a palavra carência do que dificuldade, para o meu contexto aqui. São carências diferentes, mas tem. Então, durante a vida, todos terão necessidades a serem cumpridas, alvos a serem atingidos, etc., etc., conforme está lá no versículo 7, como eu acabei de explicar. Então, a vida do sábio não é nada mais confortável do que a vida do tolo, nesse aspecto de carência, carência, carência. Insisto, carências diferentes, dificuldades diferentes, mas carências, necessidades. Começando com a comida. Bem poderia ter dito aqui, Salomão, o pobre tem que comer, o tolo tem que comer, o sábio também. O pobre tem que comer, o que não é pobre também. Mesma coisa, é como comentei, parece que ele quer mostrar a tese do versículo 7 aqui no versículo 8. E esses contrastes aqui, sábio e tolo, pobre e não pobre, parece que foram dados assim, apenas como exemplos, mas poderiam ser estendidos para outros grupos. Tipo, que vantagem tem os saudáveis sobre os doentes? É óbvio, né? É óbvio por um ângulo. Mas a necessidade de comer, volta tudo de novo. Lá vem de novo a necessidade de comer. Você está achando ruim? Vi o tempo todo a lembrança da sua necessidade de comer. O que você vai fazer em casa depois do culto? Muito provavelmente você vai comer.
Aí vai dormir. Aí amanhã de manhã você vai fazer o quê quando acordar? Comer. Está lá, está o tempo todo. É inexorável, não adianta. Então, nesse aspecto, o doente precisa comer. Pena que é comida de hospital, coitado, mas precisa, se ele está hospitalizado. Já é o sofrimento à parte. Mas precisa comer. E o saudável, muito saudável, também precisa comer. O saudável tem carências, dificuldades. Exemplo, pânico de ficar o quê? O que o outro já está, doente. Pânico, medo. Faz o exame e fica nervoso esperando o resultado. Tem uma dor, já imagina que é um câncer de último grau. Carência, medo. O saudável, que nunca teve uma doença. E o doente já está. E tem outras necessidades, outras carências, carência de ficar bom, de doer menos. São diferentes. E é claro que, de uma maneira geral, a situação de um saudável é mais confortável na questão da doença em si do que o do doente, é evidente. Mas que significa que um tem carência e o outro não tem, isso não, isso Salomão não permite. Não se iluda. Ah, eu estou doente. Se eu fosse saudável, se eu não tivesse essa doença aqui, me incomodando, me perturbando todo dia, se fosse... Para. O que tem? Complete sua frase. Se eu não fosse doente, diga lá. Esse é o ponto. Então, lá o doente sonha com a situação tal do que não é, de uma maneira errada. Ele imagina de uma maneira errada, porque o outro também tem as carências dele, embora não iguais. Que vantagem tem os empregados sobre os sem emprego? Pastor, que vantagem tem o empregado sobre o desempregado? Não tem vantagem nenhuma. Paciência, está forçando a barra. Não estou forçando a barra, porque eu estou colocando um ângulo apenas, o fato de ter necessidades. É isto o ponto. É claro que o empregado tem a vantagem de receber um salário no fim do mês e o desempregado não tem. É claro. Mas do ponto de vista mais filosófico, mais da pessoa procurar alegria, ou procurar se segurar em algum tipo de ilusão, coisa assim, não. Ah, se eu não estivesse desempregado, minha vida seria outra. Está exagerando já. Outra como? Diga aí. Ah, eu não teria os problemas que eu tenho hoje. Tá? Sim, provavelmente os que você tem hoje, não. Mas problemas tais. Você não seria sem problemas. Aquele específico do dinheiro, que é grande, não estou dizendo que não é, mas aquele específico ali, de fato, não é o caso. Mas não pense que a vida do outro, que está numa condição diferente da sua, às vezes até mais favorável por um ponto de vista, que é sem grandes problemas, carências, necessidades. Pastor, para quem já anda meio desanimado, ainda mais numa situação terrível dessa, no meio de tanta crise, o senhor está dando um golpe de misericórdia aqui. Eu não. Primeiro eu escolhi o livro de Eclesiastes antes da crise, antes da pandemia. Eu acho. Nem me lembro agora quando foi que eu comecei. Seja como for, não é porque foi assim, estamos na pandemia e vou pregar Eclesiastes. Não. Já fazia tempo que eu queria trazer para a igreja Eclesiastes. Eu acho que foi antes mesmo da pandemia. Mas o fato é que viver iludido não faz bem. E viver a parte da realidade. Então, é ilusão achar que nessa vida vamos alcançar alvos definitivos
e vamos satisfazer totalmente as nossas necessidades. Eu sei que você sabe disto. Interessante. Eu sei que você sabe disto. Basta falar um pouquinho para você dizer, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Talvez uma criança vai dizer, é mesmo. Então, é fato. A gente não pensa muito, não medita muito sobre isso, mas é fato. Mas, pastor, não é para a gente querer ter satisfação total? É errado eu almejar na minha vida ter satisfação total, ter saúde perfeita, não ter um dia desempregado. Não é razoável querer ter o casamento melhor do mundo, melhor família, não querer um andor, ter um projeto e realizar, ter os meus alvos alcançados, alvos benignos. Não é assaltar um banco, não. É razoável? Sim. É razoável. É razoável achar que o homem foi criado originalmente sem pecado, com Deus ao lado, comungando com ele como estava Deus comungando com Adão e Eva. O homem ter seus desejos realizados, seus trabalhos abençoados, como Adão recebeu o trabalho de cultivar o jardim do Éden. É razoável? É razoável. Isso foi tudo tirado no pecado, não foi? Sim e não. Na terra, embaixo do sol, sim, foi tirado. A ideia de que você vai ter os desejos, mesmo os benignos, realizados. Mas não foi tirado quando se olha de uma maneira mais abrangente para a eternidade, para o pós-vida nesta terra, aqui embaixo do sol. Então, é razoável você querer ter todos os seus sonhos realizados? É. É inalcançável? Não. É uma questão de entender a dimensão desses sonhos, desses seus desejos, entender a natureza deles, entender o timing, ou seja, a época correta, o período correto que isso vai acontecer e saber que vai acontecer. Em Cristo vai acontecer. Quando Cristo voltar, quando nós estivermos com Ele e entrarmos Nova Jerusalém, eternidade adentro, todos os nossos desejos, sonhos serão satisfeitos. Todos, sem exceção. Que é a maravilha de Eclesiastes, como acabei de dizer. Então, não é só uma questão de esmagar e de mostrar a parte difícil e tirar o ânimo, não, mas é dizer assim, tenha bom ânimo, porque neste mundo você não vai ter maravilhas, não, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, aqui foi luta, Cristo falando, o Filho de Deus falando, tenha de bom ânimo. A frase seguinte é altamente importante e explicativa, e elucidatória, e elucida muita coisa. Eu venci o mundo, lutei, foi difícil, foi complicado, sim, mas não desistam, essa é a mensagem de Cristo. Aí Paulo diz, quem quer ser fiel, quem é fiel mesmo, vai ver a maravilha do que vai colher aqui nesta terra. Está certo? Dá não? E o que é que o Evangelho promete para quem quer ser fiel? Será perseguido. Então não precisa de pandemia, não. Para o choque de realidade que a Bíblia nos coloca o tempo todo, não precisa ser para baixo e tal, não. É realidade.
é olho aberto, é sensatez. Isso que a Bíblia nos transmite, o livro de Eclesiastes, de uma maneira muito especial. Então, é saudável termos objetivos nessa vida, alvos aqui nessa vida, alvos corretos, claro, mas devem ser modestos, realistas, pé no chão, sabendo da fragilidade desses alvos para efeito de realizações nesta terra, embaixo do sol, mesmo que tenhamos um Deus poderoso do nosso lado, um Pai eterno, todo-poderoso, mas Ele não vai nos garantir aqui realização plena dos nossos desejos. Então, é muito melhor, é muito mais sábio ter alvos, desejos, objetivos realistas, modestos, razoavelmente acessíveis, e nunca esquecendo que você estará sujeito à frustração. Frustração no sentido de não realizar aquele plano, mas não é frustração no sentido de, nem tudo aqui é realizável mesmo, então esse é um daqueles que não é realizável. Então não é frustração. Então há um aspecto em que um desejo não realizado, um plano que deu tudo errado, há um aspecto frustrante e há um aspecto não frustrante, porque você já sabe. Melhor é a vista dos olhos, versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Cobiça é uma palavra interessante no hebraico. Desejo, emoção, até alma, pode ser traduzido assim também. Mas aqui é correta, embora a nova versão internacional não tenha a palavra cobiça. Tem aqui contentar. Diz assim, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. A ideia é basicamente a mesma. Que é mais ou menos, é melhor o que se está vendo, e supostamente é implícito aqui, alcançável, uma coisa que está dentro da sua realidade, ou mesmo se não seja sua, mas você pensar em ter, ou você pensar em adotar aquilo, ou coisa assim, você está vendo algo alcançável, é melhor do que andar aí sonhando com o inalcançável. Três amigos perdidos no deserto, mortos de sede, aí veio uma poça d'água suja. Aí diz assim, se fosse uma Coca-Cola bem geladinha. Aí outro diz, se fosse um suco de laranja natural. Aí outro diz assim, se essa é minha camisa que eu vou já tirar aqui, conseguir filtrar esse sujo por beber essa água mesmo. Realista. Ele está pensando em dar um jeito naquela água para beber aquela água que os olhos estão vendo. O outro está pensando em Coca-Cola gelada no deserto. Meu amigo, sai dessa. Vai piorar a sua sede. E o outro um suco de laranja. Não. Agora não dá para melhorar essa água, não. A gente tem um fósforo para esquentar essa água e tentar destilar de alguma maneira e purificar na base de esquentar e ferver essa água. Sei lá, vamos dar um jeito de beber esta água. É melhor que os olhos estão vendo e que você pode trabalhar sobre alguma coisa mais palpável do que ficar aí sonhando. Um conselho absolutamente valioso, prático, realista. E curioso é que quanto mais sonhador alguém for, maior será a possibilidade de não satisfazer os sonhos, claro. Mais carente será,
ligado com a ideia lá do versículo 7 e do 8, mais ou menos junto, isso aí. Já somos carentes por natureza, precisamos de água, de água para beber e comida para comer todo dia, precisamos de saúde e tudo mais. Aí você ainda vai desejar coisas inalcançáveis, assim, bem fora da sua condição, da sua realidade. Você está aumentando muito o seu nível de carência. Lógico, não é sábio. Você vai terminar sendo um desejo não cumprido ambulante. Olha, quem é aquele ali? Não precisa nem saber o nome, não. É um desejo não cumprido. Por quê? Porque passo a vida toda desejando coisas incríveis, assim. Então, além das coisas não cumpridas nesta terra, aqui o seu lar, a sua família, o seu automóvel, o seu salário, o seu emprego, de ter seus planos aqui, muitos deles que serão frustrados, como já comentei, e que a necessidade está lá o tempo todo, compra uma geladeira nova e quebra o fogão. Já experimentaram isso? Mas como é que pode? Aí quebra outra coisa. Aí o carro bate. Aí, como é, eu não vou me aquietar nunca, não? Não! Não! Aí você acha pouco e ainda vai sonhar. Salomão diz, não faça isso. Ele está quase com pena aqui, e eu também. Você se concentrar no que pode ser alcançável, no realista, no razoável, menos frustração terá no não cumprimento dos alvos, menos carência. Aí ele diz, andar por aí sonhando e tal, é nulidade, correr atrás do vento. Já falamos muito dessa expressão. 10. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem. Frase enigmática essa. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, presumivelmente, de quem é mais forte do que o homem. Então, todos os estudiosos que eu li, comentários e tudo, todos concordam que esse mais forte do que o homem é Deus. Então, vamos partir desse princípio. A versão corrigida diz assim, seja qualquer o que for, já é uma expressão não tão clara, mas tudo bem, seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Nova versão internacional, NVI. Tudo que existe já recebeu um nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Então, a última frase de lutar com o mais forte é fácil. A primeira que é mais difícil. Parece que a ideia é mais ou menos, e eu acho que o risco de acertar é alto, no sentido de que parece que é isso mesmo. Deus já determinou tudo detalhadamente, até o nome de cada coisa. Tudo. Tudo. Ele não fala no nome aqui Deus, mas achando que está falando de Deus na segunda parte, então podemos incluir Deus aqui no pensamento. Quanto ao homem, parece que quer dizer aqui, todo mundo já sabe que ele é fraco, mortal. O homem é o homem. Quem é que vai dizer que é grande coisa? Quer dizer, dizer diz, pode até dizer, mas sabe que não é. É diferente, né? Se arrogar grandes coisas. Mas todo mundo sabe a sua própria fraqueza, a sua dor, a sua angústia, os seus medos. Cada um sabe. Então, na realidade, todo mundo sabe, e muitos fingem que não sabem, mas todo mundo sabe a fragilidade do homem, a pequenez do homem, sabe. Não adianta saber que o homem é frágil, pequeno, porque está determinado por Deus. Tudo. Não adianta ficar inconformado, querer mudar o rumo das coisas, querer mudar a natureza das coisas. Não adianta.
Se esse de fato é o sentido que parece, Salomão tocou num ponto muito sensível aqui e muito constante na humanidade. Muitos não se conformam com as coisas como elas são. Ou como a Bíblia, a palavra de Deus, explica. Inventam explicações, filosofias, muitas vezes explicações antigas com roupagem nova, teorias existenciais de todo jeito. E toma explicação para as coisas, é assim, não é, assado, teorias, todo tipo de crenças, de filosofias. Outros querem mudar tudo. São mais revolucionários, querem mudar. Tamanha a inconformação que mais do que não se conformar, eu não me conformo e vou trabalhar para mudar isto. Não vai. Pessoas assim geralmente se recusam a admitir, se for um crente, parece que se esquece, não sei, que há um Deus criador, pessoal, inteligente, por trás de tudo. Simplesmente baixar a cabeça, abrir o coração para o que Deus tem a dizer, tentar se enquadrar nos princípios dele. Não estou falando nada aqui de combater o mal, de perseguir o bem, de denunciar o que está errado, denunciar corretamente, de fazer questão de ser uma influência benigna no seu condomínio, no local que você frequenta, de tentar fazer a sua parte para uma sociedade melhor. Tudo bem, não tem nada errado aí. O problema é uma inconformação. Essa sociedade aqui, eu não me conformo que seja assim, não é possível. Cada vez que você se zanga, se chateia com o governo presente, você está indo mais ou menos nessa direção aqui. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não me conformo com esse governo. Mas eu vou resolver, eu vou votar de maneira diferente da próxima. Tá certo, vote. Tudo bem, é o direito que você tem, é correto, votar não tem problema nenhum. Mas se o seu voto vai influir, seu, em 150 milhões, sei lá quanto. Mas se for assim, eu conheço o argumento. Se todo mundo pensar assim, nunca se muda nada. Eu sei. Mas matematicamente, realisticamente, você vai mudar o quê? Você tenta. Você conversa, você argumenta. Mas o coração aceitando é assim mesmo, é ruim mesmo. Tem tudo para ser e pode ser pior. Eu tentar mudar aqui, se está estabelecido, leia a Bíblia. Está estabelecido por Deus, tudo, a autoridade é nomeada por Ele. O passarinho não cai se ele não autorizar, um fio do cabelo seu está contado. Então há um aspecto que aponta um canhão contra o inconformado e diz assim, se conforme. Pode tentar viver, e pode não. Tem que, como cristão, tentar viver uma vida correta e combater o mal até onde for possível. Mas não é com o coração inconformado, confuso, como é que pode, e fervendo de raiva, de frustração, com a situação A, ou B, ou C, no Oriente Médio, ou aqui, ou ali. O mundo não está nas suas mãos e não lhe compete mudá-lo. O mundo como mundo. Esta ideia de igreja militante é algo que já causou muito prejuízo. E parece ser uma ideia excelente. E faz parte da igreja entrar nos temas políticos, nas passeatas, as igrejas, grandes movimentos e tal. Não vejo isso nas Escrituras. Compete a cada um, como cidadão e como crente, fazer o que acha que deve. Quer ir para uma passeata lá de protesto político? Vá. E se mantenha de uma maneira ordeira, correta, cidadã, tudo bem. Mas você achar que com isso vai mudar
e alterar e fazer com que esse governo ruim saia e entre um bom. O governo ruim pode até sair, mas vai entrar outro ruim. Porque Cristo não voltou. Se você acha que vai entrar um governo bom, você está até desconsiderando Jesus Cristo. Não precisa mais dele, não. Já tem um fulano do partido, tá, só o partido novo que fundaram aí, o partido tal, fulano, esse é o primeira. Conduta ilibada, zero corrupção, zero problema, beleza. Esse é o novo presidente, governador, seja lá o que for. Ah, é? Você precisa estudar mais as Escrituras. Porque a Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra, ele que vai trazer a ordem, a paz, o que é correto, o que é justo, o que é digno, o que é decente. É ele, Jesus Cristo. Não é o seu queridinho político, não. Ou político, ou seja, de que natureza for, o seu candidato lá no hospital que você faz parte, ou no exército, ou qualquer coisa. Estou falando da vida de uma maneira geral. E não estou nem me referindo à situação atual política do Brasil, pode ser em qualquer época, qualquer país, qualquer lugar. Estou falando aqui de uma maneira genérica. Abra o coração para o que Deus tem a dizer e tente se enquadrar nos princípios de Deus. Não lute contra quem é mais forte do que você. Se conforme com esse mundo da maneira desgraçada que ele é. Versículo 11 e 12. Encerrando. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, Salomão, ele é forte. Você vê que duas coisas aqui, ele já deu duas pinicadas grandes na vida. Primeiro, pouco tempo, passa ligeiro. Segundo, sua vida de vaidade. Como é que Salomão me diz se ele não me conhece? Está dizendo que a minha vida é de vaidade, Salomão. E esse vaidade, já expliquei que não é no sentido que tem para vaidoso, gosta de aparecer. Não, é nulidade, que não serve para nada, vazio. Salomão, como é que você fala assim? Porque ele está falando da raça humana numa vida examinada embaixo do sol. Então, quem examina a sua vida só embaixo do sol tem uma vida nula, sim, vazia, sem sentido, sem nexo, sim, sim e sim. É isso aí que ele está dizendo aí. Tudo bem. Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, terceira pinicada, que ele dá aqui. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele? Debaixo do sol. Parece significar que muitas coisas vazias contribuem para tornar a vida embaixo do sol mais sem sentido do que já é. E saiba que a palavra traduzida por coisas, literalmente, pode ser também palavras. Tanto que na NVI tem, quanto mais palavras, mais tolices. E sem nenhum proveito. A nossa versão tem coisas. A corrigida também diz, na verdade, que há muitas coisas que multiplicam. Então, umas versões têm coisas, outras têm palavras, mas parece que o sentido é esse. Tem muitas coisas que contribuem para tornar a vida mais sem sentido. Que coisas? Ele não especifica exatamente, mas é só olhar ao redor. Alvos não atingíveis, que temos conversado, filosofias vazias, temos falado. Busca do prazer como fator de felicidade, temos falado, não nesta pregação, mas em outros de Eclesiastes. Aí vem movimentos sociais, ecológicos, até filantrópicos, como alvos em si mesmos. Como alvos em si mesmo. O melhor movimento filantrópico do mundo, sendo um alvo em si mesmo. E ali ele para. E nada mais acima do sol é vazio. Para efeito de uma vida plena, para efeito da vida como ela é, ou seja, liderada ou controlada por um Criador.
Então não quer dizer que o que a pessoa fez de bem a alguém necessitado, naquela filantropia e tal, que isso não serve para nada. Não é o que está dizendo aqui. É como filosofia de vida, como algo que vai ter sentido eternamente. Não é. É isso aí. Tem que entender o que ele quer dizer aqui. Muitos homens, mulheres, fizeram e fazem grandes planos e obras, não só planos, visando o bem-estar para a raça humana. Temos que reconhecer isto. Mas, de maneira geral e abrangente, o que conseguiram? Na essência, o mundo está melhor. Junte todas as pessoas que você considera que trabalharam para o bem da terra. Cientistas, ou filósofos, ou beneméritos, ou pessoas que fazem o bem no sentido de caridade, coisa assim. Pode pensar que descobriram coisas fantásticas para a raça humana, remédios e tudo mais. Na essência, fizeram o mundo melhor. A violência no mundo está menor. Todos eles bem-intencionados falaram em paz, falaram em combater a violência, falaram em amor ao próximo. Conseguiram? O mundo está mais tolerante, está mais largo, está mais propício para que se viva e respire-se um clima de harmonia, de boa vizinhança e tudo mais. Mas paz no mundo é só olhar ao redor. Mesmo com o avanço, óbvio, da ciência, as descobertas, as grandes invenções benéficas, a humanidade não está um pingo mais feliz do que antes. Talvez o contrário. Examine hoje, o mundo hoje. E você está minimamente informado. E veja o trabalho conjunto de todas as pessoas que já fizeram tantas coisas benéficas para a humanidade. O que conseguiram com relação aos seus objetivos? De maneira geral, de maneira na essência. Não estou falando localizadamente. É óbvio que quem descobriu a penicilina e quem descobriu a anestesia, quem bolou a anestesia e tal, são coisas fantásticas para o ser humano. Então, fizeram bem, sim, aliviaram dores, é claro, e tudo isso. Eu sei disso. Eu estou falando de o alvo da minha vida é melhorar a humanidade. Como eu sou médico e eu sinto, eu conheço bem essas coisas, eu trabalhei com anestesia, com esse negócio aqui de fazer a pessoa sair de si, e acabei descobrindo a anestesia. Ótimo, maravilha, dá prêmio Nobel para ele. O outro descobriu leis espetaculares que permitem coisas impressionantes, que trazem algum conforto e tudo isso, mas toda descoberta, todo conforto, todo avanço traz consigo efeitos colaterais, desvantagens e tudo mais. Inteligência artificial. Aí só se fala nisso hoje. Aí se vê artigos e mais artigos falando das maravilhas da inteligência artificial. E quando o autor é um pouquinho mais sensato, ele diz, de fato, sempre tem o problema, né, da privacidade, e mais do que isso, o ponto em que a máquina vai passar do homem no sentido de tomar decisões baseadas no que o homem a alimentou, mas que o próprio homem não consegue mais parar, de tão complexas que ficaram, e os mecanismos muito sofisticados, e o homem vai acabar sendo dominado por máquinas que estão utilizando a inteligência artificial. Mas, guardado esse alerta aqui, certamente vão se tomar providências para que isso aconteça, para que as pessoas tenham cuidado, os limites e tudo. As autoridades vão fazer leis, estão se reunindo aí na ONU e tal.
Aí volta a falar e tudo. Pelo menos tem um avisozinho lá, mas está lá piscando. É óbvio o tamanho do problema que isso vai trazer, da desgraça que isso vai trazer para o ser humano. É óbvio. E a ciência pura evoluindo aí de uma maneira fantástica, até mais do que muitos pensavam que ia ser possível, mas é um bem para a humanidade. Aí Salomão vai mais fundo e diz assim, espera aí, o que é o bem da humanidade? Querem filosofar? Como se Salomão dissesse. Querem filosofar? Então você quer me dar uma explicação? Você dedicou a vida todinha para fazer um remédio, um antibiótico, para o bem da humanidade? Parabéns pelo seu remédio. Merece, de fato, prêmios e fama e tudo mais. Mas me explique aí, o que é o bem da humanidade? Aí ele tapa a boca. Embaixo do sol. Se você vai argumentar que isso é para o bem da humanidade, embaixo do sol, você está chutando, usando a expressão popular. Você não sabe o que é. Você não sabe como é que vai ser depois, como é que essa sua invenção, onde é que vai bater. Muito discutida a questão da bomba atômica. Já tenho lido bastante, inclusive, sobre isso também, das discussões na época da guerra, o Hitler lá e tal, faz ou não faz e tal. Mas ele elimina a guerra, mas ao mesmo tempo é terrível. Pois é. Então, foi bom ou foi ruim? Aí tem livros dizendo que foi bom, foi melhor do que não tivesse feito. Aí tem outros tantos inteligentes e gênios dizendo que foi péssimo, por isso. Quem tem razão? Quem é que sabe o que é bom para a humanidade? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois de você, meu amigo, que descobriu isso? Vai morrer e se descoberta vai ser usado como aqui? Então, é muito interessante notar que Salomão afirma que ninguém sabe o que é melhor para a própria humanidade. O plano geral para a humanidade embaixo do sol. Então, não tem noção como, de que forma, quando as coisas que você contribuiu para a humanidade, se é que tem contribuído, mas considerando que sim, pouco ou muito, como é que vai se encaixar no plano geral. Então, eu encerrando, eu imagino que Salomão está dizendo algo assim, meu amigo, abre aspas, sugestão minha, não tenha como projeto de vida se dedicar demais a grandes projetos, visando o futuro da humanidade. Isso só vai tornar a sua vida mais sem sentido do que já é. Aumentar a nulidade do seu dia a dia embaixo do sol. Não adianta achar que pode criar, inventar, mudar coisas para consertar a humanidade. Fecha aspas. Acho que esse é o recado. Altamente realista, sensato, diz Salomão. E eu encerro dizendo para o crente, a maior contribuição que você poderá dar à humanidade é viver a sua própria vida de maneira correta, santa, vivendo dia a dia conforme os padrões de Cristo, submisso a Cristo, servindo e amando a Cristo, e amando e sendo benéfico aos seus semelhantes. Essa é a maior contribuição que um ser humano pode dar à Terra, à raça humana. Ao agir assim, dentro desses princípios tão simples, elementares para o cristianismo elementar, o que há de mais básico no cristianismo, é o que eu acabei de dizer aqui. Ao agir assim, a sua vida vai seguindo e vai tomando o rumo que Deus traçou para ela. Se nesse rumo você vai ser um simples cidadão entre bilhões de pessoas, praticamente desconhecidos, a não ser seus parentes, seus amigos, o pessoal da sua igreja ali, ou se você vai ser um pouco mais do que isso, vai ser conhecido na sua cidade, porque colocou uma empresa, e a empresa é conhecida, é referida, ou você
entrou no ramo da ciência e ficou até conhecido nacionalmente por causa da sua participação em algum estudo importante. Ou se você vai ser um estadista e se tornar mesmo alguém muito importante na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Ou um cientista absolutamente genial. Pode acontecer. Isso é com Deus. O seu papel no mundo não é você que vai estabelecer. Os seus alvos com relação à humanidade não é você que vai estabelecer. Você não vai mudar a humanidade. Você não entende de humanidade. Isso é com Deus. Você cuida da sua vida de ser correto e cristão de primeira qualidade, incluindo amor a Cristo e ao próximo, já comentei. E siga a sua vida. Se nesse percurso Deus lhe der, não interessa o homem receber do que não for dado do céu. Se Deus fizer de você alguém muito importante na terra, amém. Que Deus lhe utilize. Então, não estou pregando aqui uma mensagem para o crente ser um anulado, um coitadinho, só vindo para os cultos dele, para o seu empreguinho, e tendo seus filhinhos com a sua mulher ali e tal, e falou num projeto para o seu bairro. Não, o pastor disse que não adianta fazer projeto para o bairro, não, nem para a cidade, não adianta ali. Eu não estou dizendo isso. Se você é um crente fiel e está com um projeto para o seu bairro, ore a Deus, peça paz, já pode ser Deus lhe dando aquele rumo de você ser benéfico. Agora, não passe muito disso, não. Esse meu projeto vai gerar isso, gerar aquilo. Aí o vereador fulano tal vai perceber isso, aí vai acontecer, pronto, perdeu-se. Perdeu-se. Não seguiu Salomão. Bolou, sonhou, imaginou, isso aqui é melhor para a sociedade inteira, e se espalhar aqui e tal. Perdeu-se. O projetozinho do bairro até que estava bom, mas passou muito daí, perdeu-se. Dizem que Martin Luther King, uns anos antes de morrer, ele já havia há muito tempo perdido o rumo simples de combater a causa da injustiça contra os negros nos Estados Unidos e leis muito radicais e coisas desse tipo, e já estava pensando numa comunidade internacional e de juntar todos os negros do mundo e algo irrealizável, algo fora da razoabilidade, que vários discursos dele no final da vida e vários rumos que ele estava tomando mostravam claramente uma mudança, num rumo que era simples e muito bonito e muito bem aceito e tudo mais, mas já passando por uma coisa meio visionária, exageradamente visionária, para o mundo inteiro. Se assim de fato foi, acabou se confundindo. Então é isso. Vamos ser mais humildes nos nossos planos, lutar para uma vida cristã saudável, nos colocar nas mãos de Deus e Ele faça de você um presidente da República, ou um servidor humilde, ou um empregado de uma empresa, ou dono de uma grande empresa, não importa. E como é que o mundo vai absorver o que você fez? Não lhe importa. Deixe isso com Deus. Seja fiel dia a dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, até onde pudermos e assim cumpri-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.